Olá, mais uma vez, Deus te abençoe. É um prazer estar de volta com vocês para transmitir o programa Pedra Angular. Esse programa, sem dúvida alguma, é um fruto da graça de Deus. A graça nos colocou aqui para transmitir esta programação de fé, com o objetivo e a finalidade de transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Longe de nós, não queremos isto. Queremos somente que a verdade chegue até seu lar, até sua casa agora, quando pedimos permissão para adentrar através desta programação de fé. Programa este que tem o intuito e o propósito de levar a Bíblia na sua totalidade, na sua íntegra, sem tirar e sem acrescentar. Nós não vamos suprimir nada da palavra, nem vamos acrescentar nada. Vamos colocar o que está diante das Escrituras, vamos expor o que está nas Escrituras para que você que esteja do outro lado compare, observe, analise, pondere e veja se aquilo que está sendo pregado aqui, se não é a verdade. Nós estamos continuando com uma série sobre mulheres pregadoras. Não estamos aqui para sermos machistas de forma alguma. Nossa cultura é a cultura celestial. A nossa cidade é a Nova Jerusalém. Então nosso costume veio de lá. Então nós não estamos aqui para pregar usos e costumes e para ditar regras a respeito de algo. Não. Estamos aqui para propagar a nossa fonte de fé, regra e prática, que é as Escrituras. E todo cidadão celestial, o seu costume é celestial. Então, a Bíblia fala e ele diz amém. Pontua cada palavra com um amém. A Bíblia diz, a mulher não deve pregar. Uma verdadeira eleita diz amém. Então, quando o apóstolo Paulo falou sobre que a mulher aprenda em silêncio, aprenda a conjugar este verbo e colocar em prática o verbo aprender. Aprenda em silêncio com toda submissão. Ele tinha os seus reais motivos para ensinar isto, porque ele disse: Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão jamais seria enganado porque ele era um produto original. Eva era um subproduto. Adão sabia o que estava fazendo. Ele jamais poderia ser enganado, porque ele era produto original, vindo diretamente de Deus. Ele não podia ser enganado. Ele deu ouvido à voz da mulher, mas enganado para cair em transgressão através do pecado, lá no jardim do Éden, através da serpente ungida pelo diabo, que o pecado original não foi uma fruta, e nós vamos fazer programas aqui explicando isto. A queda dele veio através de ter dado ouvido à voz da mulher. Então veja só, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Observe, ela pensou que estava fazendo uma coisa certa, mas deu tudo errado. Observe, muitas mulheres hoje estão nos púlpitos, estão nos ofícios, pensando que estão fazendo algo para Deus, mas isso não vai dar em nada. Estão completamente erradas. Estão tentando fazer um serviço para Deus fora da sua vontade, mas pensando que estão fazendo certo.
E ai daqueles que o mal eles chamam bem e que chamam as trevas de luz. Ai daqueles. Mulheres nos púlpitos pregando é uma maldição. E muita gente está dizendo amém. Veja, fazem do mal bem, fazem das trevas luz. Então veja só, Eva sendo enganada caiu em transgressão. Por ela ter caído em transgressão, desde o Éden, Deus não deu direito a ela de pregar a palavra. Mas vamos aqui, nós vamos aprender como a mulher foi formada e como o homem foi, a origem do homem e da mulher. Nós vamos aprender a questão do subproduto. Você vem comigo aqui que eu vou mostrar na tela claramente a questão do subproduto e as duas naturezas que o homem tinha. Vem comigo e vamos aprender isto aqui. Pois eu bem, continuando a nossa reflexão de fé, eu quero ler uma escritura para nós compreendermos bem isto. Vamos em frente aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Observe. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome de Adão, no dia em que foram criados. Observe aqui. Quando Deus criou o homem, Ele criou ele com duas naturezas. Ele tinha uma natureza dupla, a natureza masculina e a natureza feminina. Deus já criou ele com essa natureza dupla. Observe que a Bíblia diz: homem e mulher os criou e abençoou, e chamou o seu nome de Adão no dia em que foram criados. Foram criados. Então ele chamou de Adão. Observe. Aqui eu tenho um desenho de um homem para ilustrar melhor. Então observe. Ele criou este homem. Dentro deste homem tinha outra natureza, a natureza feminina, que era a mulher. Então, quando ele criou Adão com duas naturezas. Haja vista que isto é figura. Isto são figuras que nós vamos lembrar disto em outros programas. Observe. Então ele chamou de quê? De Adão. Só que aí, Deus, ele separou essas duas naturezas. Tirou a natureza feminina do homem e fez desta natureza a mulher. Quando ele fez o homem adormecer, de uma das suas costelas, ele fez a mulher. Observe que foi perto do seu coração. Ele não tirou da parte de baixo para a mulher não ser um capacho. E não tirou da parte de cima da cabeça para que a mulher não estivesse acima do homem, mas tirou do lado. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Antes da queda, a mulher tinha igualdade com o homem. Os direitos eram iguais. Veja, antes da queda. Depois da queda, o seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Nós vamos explicar isso em outra programação. Então o que fez Deus? Ele fez o homem dormir. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Observe, Deus sabia o que era estar só. Então Deus não é feliz sem nós, sem a sua noiva. Porque assim como ele disse, não é bom que o homem esteja só, e ele fez aquela varoa
para auxiliar o homem. Observe, para auxiliar, não é para comandar, nem para ser pisada, mas para ser uma auxiliadora, um coadjuvante. Veja só, Deus também não é feliz sem a sua noiva, porque assim como ele disse, não é bom que o homem esteja só, Deus também era a estrela solitária, mas ele não se sentia bem estando só. Então veja só, então ele nos criou, e nós estamos aqui, nós somos a sua alegria. Deus não é perfeito sem nós, sem a sua noiva, ou seja, Deus não é feliz sem a sua noiva. Então observe, o que foi que ele fez? Ele fez Adão dormir e dela saiu, tirou a parte feminina, a natureza feminina, como um subproduto. Agora veja só, vamos explicar isso aqui, porque as pessoas têm pegado esta palavra aí e têm feito confusão de subproduto. Como alguns dizem que não é um subproduto, que quando falou no inglês, quando William Branham falou subproduto no inglês, não tinha o entendimento totalmente disto. Mas veja só, que tem ou não tem, observe que ela é um subproduto do homem, porque o homem é uma criação original. Dele, Deus tirou ela. Eu quero que você observe isto. Nós não estamos aqui menosprezando a mulher, mas isto é Bíblia. Foi de algo que já estava criado que Deus tirou o subproduto. Embora Deus tirou a natureza feminina do homem. Então veja só, mulher é mulher e homem é homem. Não existe tal coisa de homem ser mulher ou mulher ser homem. E essa porcaria que existe aí, desta ideologia de gênero, não deixe se entrar no seu lar, que isso é a pior desgraça que existe. Eles falam que, eles dizem que a pessoa quando nasce não sabe qual é o seu sexo. Homem pode se tornar mulher e mulher se tornar homem, querendo botar na cabeça das crianças que a pessoa não nasce com o sexo formado. Podridão diabólica. Diga não a essa ideologia. Observe. A biologia provou que não existe gênero. Gênero é gramática. A gramática colocou o gênero masculino e feminino. A biologia provou que existe macho e fêmea. Veja que bio quer dizer vida e logia quer dizer estudo. O estudo da vida provou, como as escrituras, que existe macho e fêmea. Macho e fêmea. Então observe. Observe aqui. Da mesma forma que Deus criou. Quando ele criou Adão, ele criou macho e fêmea, com duas naturezas. Aí ele separou a natureza feminina da masculina. E agora ele diz, homem é homem, mulher é mulher. Homem é masculino, é macho. Mulher é fêmea. Isso tem que ser dito, isso é Bíblia. Nós ficamos com o que a Bíblia diz. Vamos aqui para não se estender muito. Então, um subproduto, a mulher como um subproduto de algo que já foi criado. Observe. Quando ele criou Adão, ele o fez homem e mulher. Homem e mulher os criou, macho e fêmea. Algumas traduções diz macho e fêmea. Veja. E o chamou Adão, aqui. Aí ele tirou a natureza feminina. E aí formou a varoa, uma auxiliadora. Vamos seguir aqui em frente. Então, esse subproduto, essa auxiliadora, foi quem caiu.
foi quem foi enganada e caiu em transgressão. Por quê? Porque ela duvidou da palavra. Veja, o produto original, Adão, jamais duvidaria da palavra. Mas o subproduto, Eva, duvidou da palavra. Por quê? Adão sabia o que estava fazendo e jamais cairia. Eva pensou que estava fazendo o correto, mas estava fazendo errado. Ela não tinha certeza do que estava fazendo. Então ela duvidou. Deus deu uma ordem, mas ela saiu de detrás da palavra, tirou a sua proteção. Ao duvidar da palavra, eu fico vulnerável ao diabo, e a consequência para a minha vida é queda. Por isso que o profeta ensinou, o pecado é incredulidade. Quando você não é incrédulo, você não é pecador. Mas se você praticar incredulidade, você está praticando pecado. E o homem incrédulo, ele é vulnerável ao diabo. Então, quando a serpente fez Eva duvidar da palavra, foi ali onde ela perdeu a proteção e veio a queda. Ela foi enganada. O homem, o produto original, jamais seria enganado. Mas foi a mulher que foi enganada. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Por isso que ela não pode transmitir a palavra, porque foi ela que duvidou da palavra e foi enganada. Então hoje ela não pode mais transmitir a palavra. Então aqui nós temos, ela foi enganada e caiu em transgressão. Não foi Adão que foi enganado. Foi Eva que foi enganada e caiu em transgressão. Depois Adão deu ouvido ao que Eva falou. Vejam, aí foi a queda dele quando ele deu ouvido à mulher. Deus diz, visto que deste ouvido à tua mulher. Para você compreender bem, aqui nós não estamos fazendo da mulher um capacho. Nós estamos colocando a Bíblia subproduto, não é produto original. Então veja só. Quando Deus tirou a parte feminina da mulher, ou melhor, quando Deus tirou a parte feminina do homem, ao tirar essa parte feminina, ao tirar a parte feminina do homem, essa parte feminina nós o chamamos de amor filho. É o que o profeta falou. Estava nele, saiu dele. Então, esta parte chama-se de amor filial. É o amor de um homem para sua esposa, porque o amor ágape é o amor de Deus. Mas o amor filho é o amor de marido e mulher, esposo e esposa. Então veja, aí estava. Você tem o seguinte: quando o homem toma a mulher correta para se casar, então ela é parte da natureza dele. Por quê? Eva era parte da natureza de Adão. Saiu dele e ele se uniu com ela. Então, aí Deus fez o primeiro casamento, a instituição, e deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Porque quando ele encontra a verdadeira mulher para a sua vida, que é o seu amor filial, faz dela a natureza dele, se torna os dois um. Ela começa a fazer parte da natureza dele. Então, creio que você esteja entendendo. Então, por isso que tem que ter cuidado. O profeta diz, mas as pessoas estão em busca de um par de olhos bonito, de um rosto bonito, para se casar. Mas não é desta forma. Você tem que orar a Deus para encontrar a pessoa correta, porque aquela pessoa se torna parte da sua natureza. Deixa eu recapitular aqui. Quando Deus tirou Eva de Adão, essa parte feminina chamou-se amor filial. Era a parte que iria se encaixar com Adão para ser parte da sua natureza. Era a varoa, a mulher certa que Deus o deu
para se unir com ele. Então, isso aí são figuras da pessoa certa. Saiu dele e depois se uniu com ele. Então, quando nos casamos com a pessoa certa, aquela pessoa é parte da nossa natureza. Então, veja só. Vamos seguir aqui em frente. Então, foi explicado aí o subproduto. Ela duvidou da palavra, foi enganada. Adão caiu porque deu ouvidos à voz da mulher. Mas ele não caía através do fruto proibido. Ele não caía. Veja. Com o engano da serpente. A gente sabe. E aí nós vamos explicar para que Deus criou a mulher. Qual foi o propósito dele ter criado a mulher? Para quê? Então vamos lá, vamos em frente aqui. Veja. Para que a mulher foi criada? Ela foi criada para quê? Qual é o propósito dela ter sido criada? Deus criou a mulher para 3 propósitos. Para cumprir. Por quê? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Nada pega Deus de surpresa. Nada. Não tem nada neste mundo que pegue Deus de surpresa. Deus conhece o fim desde o princípio. E Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então Ele sabia de tudo. Ele formou a mulher para um propósito. Para propósito. Que propósitos são esses? Primeiro, para ser auxiliadora. Esse é o primeiro propósito. Ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Uma mulher que iria auxiliar o seu marido. Então, não estamos contra as mulheres serem auxiliadoras. Coadjuvante, elas devem ser. A mulher do missionário nós chamamos de missionária. Ela ajuda o missionário. A mulher do pastor deve ajudar o pastor. A mulher do evangelista, seja na posição dela, auxiliando ele na sua posição, não como mulheres pregadoras, porque isto é dado a homens, não como sacerdotisas, porque o sacerdócio é dado a homens. Desde o Velho Testamento até o Novo, isso a gente vê isso claro. A Bíblia é enfática. Vamos seguir aqui em frente. Então, criou para ser auxiliadora, para auxiliar. Não foi para comandar. E não foi para ser pisada também. Para ser uma ajuda. Você sabe que uma verdadeira mulher é uma ajuda para seu esposo. Segundo propósito que Deus criou a mulher, para gerar filhos. Para gerar filhos. Ele já sabia, nada pega ele de surpresa, para gerar filhos. Então este seria o segundo propósito a qual Deus criou a mulher. Primeiro para auxiliar, segundo para gerar filhos. Deus sabia que ela iria cair. E o terceiro propósito foi para cair. Como um subproduto, Ele a criou para cair. Ela foi enganada. Deus sabia que Adão não seria enganado. Enganado. Ele foi ouvido a voz da mulher. Ele não foi enganado. Veja, Eva foi enganada e caiu em transgressão. Observe. Então, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer esta mulher para ser auxiliadora. Eu vou fazer ela para gerar filhos e para cair. Para ser enganada. Como esse Deus é maravilhoso e sabe todas as coisas. Então ele tirou dele a natureza feminina, que tinha uma natureza dupla, o subproduto, para este propósito. Então o apóstolo Paulo vem e diz: salvar-se-á dando à luz filhos. Observe,
mostrando que quando Deus criou ela foi para isto. Salvar-se-á dando à luz filhos. Ela dá à luz e cria os filhos da forma correta, permanecendo dando auxílio. Que auxílio é este que ela dá para seu esposo, com um testemunho de vida verdadeiro, criando seus filhos na admoestação correta, uma vez que o seu esposo está fora de casa e ela está ali, como a coluna do lar, auxiliando seu marido, criando as crianças, ensinando a palavra para eles. Então, mulheres, veja só, você pode ser uma auxiliadora ou também você pode ser um fracasso. Porque se a mulher foi criada para esses 3 propósitos, você pode ser o motivo da queda de sua família. Pode ser você. Vivendo fora do lar, trabalhando fora, você saindo da sua posição e tem deixado seus filhos se tornarem uns delinquentes. Não se põe na posição e você tem sido motivo da queda do seu lar. Uma mulher fora da sua posição, ela traz ruína. Quando Eva saiu da posição, então o que ela trouxe? Ruína. Então veja só, ela foi enganada, ela duvidou da palavra, ela saiu da sua posição, ela trouxe ruína. Ruína para toda a humanidade. Então observe, fique na sua posição, exerça sua posição, e a forma de você ser salva é dando à luz filhos, permanecendo na modéstia, na fé, no amor e na santidade. Então aí está os 3 propósitos pelo qual Deus criou a mulher. Para estes propósitos. Então veja só, veio a queda, o pecado entrou no mundo. Aí você me diz, não, a Bíblia diz de um só homem entrou todo o pecado no mundo. É evidente, porque a mulher saiu do homem. Então quando ela sai dele é o subproduto. Quando ela cai, então a Bíblia ensina que por um homem entrou, porque sendo a mulher saindo do homem e ela caiu, então aí enfatiza que pelo um só homem entrou todo o pecado no mundo. Por quê? Porque ela saiu dele e ele deu ouvido a ela. E ele deu ouvido a ela. Então veja só. Isso são figuras. Se Adão quisesse dizer para Deus assim: Deus, mate ela e me dê outra mulher, porque ela foi enganada. Deus tinha feito. Deus tinha matado ela e tinha dado outra mulher para Adão. Mas Adão preferiu morrer porque ele amava ela. Isso são figuras que Deus poderia muito bem criar outra raça humana para o adorar. Mas não. O que foi que Deus fez? Por nos amar, ele preferiu morrer. Ele criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou, colocou no útero de Maria, ali gerou o seu tabernáculo, um corpo, para ele habitar e derramar seu sangue. Ele preferiu isto, Deus através do seu filho, preferiu isto, do que criar outra raça humana. Ele preferiu derramar o seu sangue por nós. Por quê? Porque o amor move a pessoa a fazer isto. Então Adão preferiu morrer porque ele amava Eva. Então, aí você tem como isto é maravilhoso. Então Cristo preferiu morrer para nos resgatar
do que aniquilar a raça humana. Deus poderia fazer isto. Fazer outra raça humana para Ele, que o amasse, que o adorasse, mas Ele nos amou. E o amor é quem move fazer estas coisas. Então aí você tem claramente o propósito pelo qual a mulher foi criada. Os 3 propósitos: para ser auxiliadora, para gerar filhos e para cair. Deus, na sua infinita sabedoria, que faz tudo perfeito, fez desta forma. E nada pega Ele de surpresa. Nada. Estou repetindo para que fique claro na sua mente. Nada pega Deus de surpresa. Então veja só. Veja só. Então aqui nós estamos colocando as mulheres na posição. Antes da queda ela tinha qual igualdade? Depois da queda ela passou a ser sujeita. Ela tem que sujeitar a seu marido e ele te governará. Então veja só. Nós temos que saber de uma coisa. Que nós somos sujeitos a Cristo. E Ele é quem nos governa. E Ele é quem nos governa. Mas o segundo Adão, Cristo, veio para morrer por nós e nos levar de volta à condição original no Éden, onde não havia pecado, não havia malícia, não havia engano, não havia nada disto. Então observe só. Como isso é maravilhoso. Assim como Eva passou a ser sujeita a Adão, nós, a noiva, somos sujeitos a Cristo. Porque Adão e Eva é uma figura de Cristo e a noiva. Assim como que Adão não foi enganado, Cristo jamais seria enganado. Mas quem foi enganado? Foi Eva. Quem foi enganado aqui foi a igreja. Foi a igreja que foi enganada. E caiu em transgressão. Mas Cristo, com seu grande amor com que nos amou, veio nos resgatar da maldição do pecado. Então veja aí a figura. Adão jamais poderia ser enganado. Cristo jamais poderia ser enganado. Eva foi enganada, a igreja foi enganada. Eva foi enganada, a igreja foi enganada. São figuras claras. E assim como a mulher passou a ser governada por um homem, assim também a igreja é governada por Cristo. Assim como a noiva é o corpo, Cristo é a cabeça. E todo o corpo é governado pela cabeça. Eu não tenho mais tempo para continuar. Observe só. Quero que as mulheres entendam. Não estamos aqui para fazer delas algo que seja algo baixo, que seja um capacho. Não. Estamos pregando as Escrituras na sua totalidade. Você sabe que uma mulher na sua posição é uma coisa maravilhosa. É uma coisa tremenda. É a coisa mais importante depois da salvação. É uma boa mulher na sua posição. Isto o profeta falou. Então que Deus te abençoe, te guarde, te dê um ótimo dia na paz do Senhor. Nossos cultos são todas as quartas e domingos, a partir das 19h30. Você é meu convidado especial. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Cultos todos os domingos e quarta, a partir das 19h30.
Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Eu espero você na próxima programação. Estaremos de volta e nós vamos concluir este assunto aí sobre mulheres pregadoras. E teremos outra série, nós vamos falar sobre usos e costumes, cabelo, vestes. Vamos lá. Até a próxima programação, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.